Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo as questões trazidas pelos amigos. Variadas questões trazidas por amigos diversos, através de interações que têm comigo aqui. Seja os comentários dos vídeos, questões enviadas para o meu e-mail marcelo.paiva@gmail.com, comentários nas postagens que faço no Facebook, aqui mesmo na aba de textos desse canal do YouTube. E outras oportunidades de conversa, né? Aqueles que desejarem ter questões desenvolvidas aqui nesses vídeos que faço, entrem em contato comigo, tá bom? Pode ser comentando esse vídeo, enviando uma mensagem para o e-mail, e na ordem que as questões chegam, eu as considero aqui, tá bom? Primeira questão de hoje. Sri Ramakrishna dizia que o nascimento humano era o necessário para se realizar Deus. Contudo, é o homem que é dominado pelo ego. Os animais são simples, desapegados e muitas vezes vemos manifestações concretas de bondade em animais. Por qual razão é necessário o nascimento humano para realizar Deus, se a natureza profunda dos seres é o divino Atman? Interessante, uma questão a respeito do âmago dos conceitos vedânticos. Então, primeira questão, né? Sri Ramakrishna dizia, né, que o nascimento humano é fundamental para se realizar Deus. Sri Ramakrishna e outros tantos luminares disseram o mesmo, que no que diz respeito a esse mundo aqui, das criaturas viventes, o ser humano é aquele que consegue manifestar, realizar a consciência de Deus. Mas então esse amigo diz, mas nós vemos, né, que o aprisionamento neste mundo é o ego. E os animais não têm ego. Os animais não são voltados, né, para o acúmulo de riquezas, não estão orgulhosos. E muitas vezes nós vemos animais fazendo coisas de bondade. E então não seria, né, mais razoável considerar que o ser humano é mais um obstáculo do que uma facilitação para a realização de Deus? Mais ou menos essa é a questão, né? Teria sido melhor nascer como um cachorro, né? Um cachorro, um animal tão cheio de virtudes, tão maravilhoso, né? Tão fiel, tão amigo, tão bondoso. Por qual razão, né? Não desejar o nascimento canino, que desejar aquele nascimento humano tão difícil de obter, como disse Sri Ramakrishna, como diz o Buda e outros. Bom, há um equívoco aqui conceitual importante, né? Que é compreender, né? Que não compreender, melhor dizendo, né? Que o X da questão da realização de Deus ou união com Deus, teoses, segundo a perspectiva dos cristãos antigos gregos, orientais, santificação, deificação, ou alcançar moksha, libertação, para aquelas perspectivas menos teístas, né? É justamente escapar desse ciclo de nascimento, desse ciclo animal, desse ciclo fenomenológico, no qual esse indivíduo aqui, composto de corpo e mente, é parte de uma transitoriedade. Não é que esteja fadado só à destruição, está fadado também ao renascimento, está fadado a uma continuidade que é de transitoriedade iminente. Então acabamos por não realizar a nossa verdadeira natureza, porque estamos presos a essas transitórias personas. Então o que acontece? No ser humano isso é percebido, nos animais não. Nos animais, o mergulho nessa animalidade, nesse aspecto fenomenológico, nesse aspecto transitório, é simplesmente a existência. Então, nós podemos dizer que o ser humano tem, de fato, complexidades da sua personalidade humana, dos desenvolvimentos mentais que os animais não têm. Mas é também através dessas complexidades da personalidade humana que o ser humano percebe o fenômeno e percebe que ele é mais do que corpo e mente. O animal não percebe isso. Então é apenas através de algo como o humano, e talvez em outros planetas existem outras humanidades, ok?
Mas é a partir deste indivíduo que, sim, dotado de um ego, percebe o eu menor, que o eu maior pode ser alcançado. Então, por mais estranho que possa parecer, né, quando nós assim olhamos, né, atos de bondade entre os animais, né, outro dia eu vi, né, uma chuva, aí um galo se aproximou de uma galinhazinha e levantou a asa para cobri-la, tão bonitinho, né? Coisas assim que nós vemos, né? Animais assim que acolhem filhotes de outras espécies e tantas coisas, né, que nós vemos. Animais ajudando uns aos outros, às vezes de outras espécies. Manifestações assim. O que nós estamos vendo nesses animais, o que nos espanta, o que nos emociona, o que nos encanta, é justamente aspectos de humanidade neles. Porque o que se espera de um animal é mais um comportamento desprovido dessas questões que são tanto quanto subjetivas, não é? Que demonstram o quê? Né? Aspectos de uma alma presente naqueles seres. E isso já é uma percepção que nós estamos elevando o elemento da consciência com C minúsculo dos homens a uma alta escala de valor. Porque se pensarmos direitinho, tudo que tem vida tem o Atman. Tudo. Inclusive aqueles seres que não vão ter manifestações de consciência, como as plantas, por exemplo. Que estou cercado de muitas aqui nessa sala, na qual estou. Com toda certeza, o Atman está nelas também. Mas a manifestação do Atman nelas é a vida. Né? Que numa definição assim mais certinha seria a evidência do prana, dessa força vital dos seres viventes. Ok? Mas em tudo, não é, que é vivo, nós temos essa impressão do Atman como aquela luz do sol que reflete nas superfícies do mundo. Algumas superfícies são de grande capacidade de reflexão, outras com menor capacidade de reflexão. Essas superfícies com grande capacidade de reflexão da luz nos mostram a luz nelas. E aí está o elemento humano e nos animais superiores. Então, nós percebemos em certos animais características mais desenvolvidas de personalidade, digamos assim. Não é? Então, é por esse ponto que os grandes luminares da humanidade dizem que o nascimento humano é o nascimento necessário. Por que ele é tão difícil de obter? Porque nós, em nossa jornada neste mundo fora da casa do Pai, lembremos aqui da parábola do filho pródigo, nós nos prendemos à animalidade do mundo. Nós nos prendemos aos prazeres do mundo. Nós nos prendemos ao jogo. E no jogo, muitas vezes, é mais legal ser mais animal. E aí nós vamos ficando presos a formas mais entranhadas no mundo e temos dificuldade de assumir esta forma que tem capaz de descobrir a Matrix, como as pessoas gostam de dizer. Descobrir o jogo. É apenas através dessa forma que podemos pensar em deixar de ser criaturas que nascem, crescem, morrem, que são identificadas com o corpo e com a mente. Nós não somos o nosso corpo, nós não somos a nossa mente. Quem pode refletir sobre isso? O pardal, o tatu? Não, o ser humano. É por isso que o nascimento humano é necessário. E é por isso que ele é tão difícil de obter. Muito bem. Segunda questão de hoje. Como o senhor vê a questão moderna do minimalismo? Estou falando desta nova concepção de ter uma casa com poucos móveis, quase nenhum adorno, um estilo despojado. Isso é um sinal de maior sabedoria espiritual no seu entendimento? Tem isso, né? Essa questão do estilo minimalista, não é? Bom, em muitos aspectos, essa questão do estilo minimalista, aqui nós estamos vendo um exemplo de não minimalismo, ok? Livros, plantas, bonequinhos, não serve, né, para nada, se você for pensar assim, né? Um simples adorno, imagens, enfim, o resto da casa tem uma série de coisas, né, de adornos, pequenas coisinhas, né, que no estilo minimalista não estaria, né, presente. Em certos aspectos da minha vida, eu adoto muitos elementos minimalistas, mas, por exemplo, eu poderia substituir todos esses livros por uma versão eletrônica. Se você tem Sri Ramakrishna, Sri Sridhar Swami Vivekananda, Cristo, Krishna no seu coração, você talvez não precisasse das imagens, não é verdade?
e coisas assim. Uma estante, por exemplo, está numa coisa grande, ocupa madeira e tudo mais. São elementos contrários ao caminho do minimalismo. Se nós pensarmos em de alguma certa forma de considerar as coisas, há muitas virtudes, sim, em você se desfazer destas formas se você tem outras possibilidades de substituição. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa mais consciente do si mesmo talvez não precise de nenhuma imagem para concentrar as suas orações, para se edificar. Talvez seja um processo irreversível que venhamos no futuro a não termos mais as formas físicas dos livros, não é? Porque temos versões eletrônicas e tudo mais. Então há esse aspecto, sim, positivo. Por quê? Porque, digamos, pensar assim, objetivamente nos livros, né? Nós temos aqui o consumo desses materiais que fazem os livros, né? E aí nós temos consumo de papel, de celulose, nós temos consumo de árvores, né? Nós temos então todo esse processo, né? mais consumidor e destrutivo. Nós podemos relacionar isso com todas as coisas, né? As nossas casas com muitos móveis, com muitas estruturas, com muitas coisinhas, retiram isso da onde? Do mundo físico, né? E na medida que nós temos um mundo com pessoas consumindo mais, nós temos, né, um maior abalo no planeta. Então, se todos os países do mundo tivessem níveis de consumo dos países de primeiro mundo, né, certamente nós teríamos que ter um outro planeta, né, para ter o nível de consumo que temos. É porque boa parte da população do mundo não tem altos níveis de capacidade de consumo que nós temos ainda a possibilidade de manter para uma pequena parte esses níveis de consumo. Então esse tipo de reflexão é muito positiva. Contudo, o que às vezes acontece nessa coisa do minimalismo é que nós estamos falando às vezes de um estilo apenas estético, de uma moda, em que as pessoas não estão sendo exatamente minimalistas, mas estão escolhendo certa moldura de decoração das suas casas e às vezes fazendo uso de objetos para marcar esse seu minimalismo. Tem a ver também com uma certa percepção de cores, percepção de estética mesmo, né? Um gosto que você tem de ver as coisas, né? E há fases nessa coisa. Então, o estilo escandinavo, coisas do tipo, né? Talvez as pessoas pudessem ser minimalistas no sentido mais concreto da coisa, não seria ter um estilo tal, seria ter menos coisas. Aproveitar mais as coisas, né? Eu tenho roupas que eu uso que são dos anos 90. Por quê? Porque muitas. Porque elas estão em bom estado. Eu também não saio muito de casa. É, e elas atendem às minhas necessidades e eu não sou uma pessoa muito ligada nesse aspecto de roupas e tudo mais. Isso para mim é um aspecto minimalista. E você ter menos necessidade de ter coisas novas, né? Se você pode aproveitar as que você já tem. Mas eu, por exemplo, tenho dificuldade de abster dos livros, porque existe um prazer próprio do contato com o livro físico que o aspecto eletrônico, digital, melhor dizendo, ainda não resolveu. Mas eu entendo a reflexão a respeito da necessidade do livro digital substituir o livro físico. Então, o minimalismo, esse aspecto do minimalismo é positivo e tem, sim, consequências de demonstração de maturidade espiritual, pode ser isso, na medida que sejamos verdadeiramente desapegados de coisas. O desapego de coisas externas é muito positivo. Então, é um movimento, sim, que, levado a sério, pode ser, sim, uma manifestação de uma evolução do pensamento humano. Mas ele precisa sair do fetiche também, não é? Não pode ser apenas mais uma decoração. Não quer dizer, não é que não possa ser, pode ser. Você pode, né? Ah, eu gostei agora desse modelo escandinavo e quero fazer, né, o chão clarinho, os móveis mais claros e tal. Mas algumas coisas ficam tanto quanto, né? Você coloca umas folhas secas, coloca um chifre de, sei lá, um tipo de antílope escandinavo, uma manta num país de clima quente, ou seja, simples, né?
retirada desses elementos estéticos do estilo escandinavo, por exemplo, transportados aqui para o Brasil, já não seria para mim um exemplo positivo de minimalismo. Seria mais um tipo de absorção estética de algo que as pessoas gostam, têm direito de gostar. Mas aí o ponto aqui não é o minimalismo. Então tem sim virtudes. Tem virtude em tentarmos reduzir o consumo de coisas. Há um aspecto espiritual muito positivo em sermos menos dependentes de coisas externas a nós. Está tudo aqui dentro e a fonte de nossa alegria é o nosso próprio ser. Esse é um pensamento que nos conduz a modificações de hábitos e a atitudes sim minimalistas, não é? Podemos ver isso de modo mais ampliado, né? A questão da vanlocacidade, de falar demais, né? Eu sou um falador, mas o que tento pensar? Que o falar demais errado não é simplesmente falar muito, mas é falar coisas inúteis, falar coisas desnecessárias, falar coisas ofensivas, agressivas, não é? Então, o que eu pretendo fazer no minimalismo em relação a isso? Usar a minha fala, dom da comunicação, né, próprio dos humanos, e alguns de nós temos mais, né, essa tendência de se comunicar de um modo saudável, positivo, benéfico, benigno, e que possa ser positivo para mim e para os outros. Eu acho que refletir sobre isso, às vezes deixar de falar certas coisas, às vezes deixar de se posicionar sobre certas coisas, não por medo do mundo, covardia, essas coisas, mas por entender que certos silêncios são positivos, né? Certas manifestações são desnecessárias. É também minimalismo, ao meu ver. Ok? Muito bem. O senhor poderia falar a respeito... Não, esse aqui eu vou deixar para um outro vídeo. Era uma questão aqui sobre o desenvolvimento de uma filosofia, mas eu vou fazer isso num vídeo à parte da série Fenômeno Religioso. Ok? Acho mais interessante nesse caso. Outra questão, então. Vi um dos vídeos do senhor falando a respeito dos regimes republicanos e monárquicos, e o senhor disse que no passado foi monarquista e depois passou a adotar a preferência pela república. Isso tem a ver com a mudança das suas concepções sobre religião, migrando do cristianismo para uma visão hindu? Bom, assim, de fato, em um dado momento da minha vida, eu passei a ter atração por esse aspecto dos regimes monárquicos, mas tudo pela questão estética, como de maneira geral as pessoas se relacionam com esse tema, não é? Uma coisa muito infantilizada mesmo, muito pueril, de entender a beleza, né, de brasões, de símbolos, do encantamento, né, estético, exterior, romântico que existe relacionado ao tema da monarquia, sem dúvida nenhuma, né? Os filmes da Disney, né, das princesas, por quê? Porque tem um elemento, né, bonito, tem um elemento esteticamente, né, encantador nesses aspectos. E eu, homem velho já, né, tive esse flerte com essa infantilidade. Numa compreensão também que se tornou predominante em um dado momento da história do mundo ocidental, e nós tivemos os reflexos disso agora, de um certo saudosismo de coisas que nunca existiram, que é um movimento, né, muito perigoso, que é essa coisa desse conservadorismo saudosista, idealista e amalucado de entender que o passado era muito melhor, que as coisas eram muito melhores, e aí você começa a rememorar, né, estados e coisas e falar assim, o Brasil era uma monarquia, era tão legal, você pensa na figura do Dom Pedro II, não é? Aí você compara Dom Pedro II com o Bolsonaro, você fala, puxa vida, viu? A monarquia, coisas assim. Então eu tive essa fase que foi, assim, coincidente com o meu desejo de me tornar adepto de uma religiosidade mais conservadora. As coisas têm conexão uma coisa com a outra, sem dúvida nenhuma, não é? Esse movimento do Brasil, por exemplo, atual, desse conservadorismo brasileiro, né, que é apenas um elemento de reacionarismo, né, de desejo de exaltar, né, elementos negativos da sociedade como virtudes esquecidas, né, o machismo, o racismo, a homofobia, a xenofobia em certo aspecto, né, a truculência, a brutalidade, tudo isso visto como atitudes viris, como atitudes nobres, não é?
elas também vão desaguar numa percepção de uma religiosidade mais conservadora, mais antiga. Então, naqueles dias em que eu estava nessa vibe, coincidentemente, né, ou não, né, eu busquei o caminho da Igreja Ortodoxa. Por quê? Porque ela parecia mais adequada àquele molde de ideias a respeito de sociedade. Não era a respeito da minha transformação pessoal, da minha conexão com Deus. Isso demorou bastante tempo. Assim, eu me converti à ortodoxia ali, né? Comecei a ter interesse em 2007 e criei um blog na época, um blog chamado Cetro Real. Que ele era Cetro Real justamente por causa dessas questões monárquicas. E aí a religião estava ali como um adorno. Aí depois a coisa foi revertendo, a questão da religião foi se tornando mais importante. E aí esse aspecto da monarquia foi paulatinamente sendo abandonado até que ele desapareceu completamente em virtude do quê? Da percepção do evangelho, que demonstrava que evidentemente o sentido mais profundo da espiritualidade é completamente avesso às constituições do nexo monarquista, não é? Que é, evidentemente, existe a nobreza, existem os não nobres, existem os eleitos para governar, essas coisas todas, né? Então, essas percepções, né? Então, assim, não é porque eu passei a migrar a minha perspectiva para o Vedanta que eu deixei de ser monarquista, não. Até porque na mitologia hindu, nessas coisas todas, também existem os grandes santos imperadores, imperadores universais, monarcas, toda uma ideia de nobreza, de castas, de classes, tudo isso está presente em todas as religiões porque está presente em todas as culturas do mundo. Mas o ponto é, quando você começa a olhar mais para dentro, toda a exterioridade passa a ter um outro significado. Você ressignifica as coisas para um aspecto mais interior. E aí, evidentemente, não é, que os valores da República eles são mais próximos de alguém que está nesta onda de ir para dentro, né? Sem dúvida nenhuma. Então, é isso. Outra questão relacionada a esse tema. O Brasil tem uma família imperial, que são os descendentes de Dom Pedro II, o último monarca brasileiro. O senhor acha que essas pessoas deveriam ser tratadas como tal, ou isso deveria ser renegado a elas? É possível imaginar a restauração da monarquia em algum lugar do mundo em que esse regime foi abolido? Bom, primeiramente, o Brasil tem uma família imperial. O que significa isso? Aqui explicou o próprio amigo, os descendentes do último imperador, Dom Pedro II. O imperador Dom Pedro II teve duas filhas, né? E aquela que seria a que ascenderia ao trono, a princesa Isabel, casada com o príncipe francês, o Conde de, teve com ele 3 filhos, meninos, né? Pedro, Luís e Afonso, se não me engano. Acho que o Afonso morreu cedo. E a monarquia foi deposta quando Dom Pedro era um imperador. Então a princesa Isabel, que seria a herdeira natural do trono, passou a ser a chefe dessa casa imperial no exílio, digamos assim. O regime foi destituído, mas ainda existiu entre os adeptos da monarquia a percepção de que aquilo era uma destituição injusta, de fato foi um golpe de Estado, e que em algum momento a monarquia restaurada era necessário manter, né, a ordem de sucessão. Então a princesa Isabel passou a ser chefe dessa casa imperial e, na sucessão natural, o seu filho Pedro, seria o nosso caso, o nosso Pedro III, seria o sucessor. Acontece que em um dado momento ali, né, já adultos, né, o Pedro decidiu se casar com uma mulher que não era da nobreza e a princesa Isabel impôs então que ele abdicasse da sua condição e ele abdicou para se casar com essa moça. Alguém pode pensar assim, grandes coisas, né? Afinal de contas não tinha monarquia nenhuma, por que que... Mas é preciso dizer que naqueles anos ali, nos primeiros anos do século XX, a República Brasileira ainda era muito estável. Talvez ainda seja até hoje, né? E naquele momento ali, a possibilidade de uma restauração da monarquia não era tão improvável. Não é? A própria princesa Isabel estava viva ainda. Então existia ainda um vínculo de tempo, né? E uma conexão com instituições brasileiras. A gente deve saber que
na instituição da República no Brasil, houve ali uma crise entre as Forças Armadas brasileiras. A Marinha era muito mais monarquista e o Exército muito mais republicano. E existiam ruídos, não é, a respeito da questão monárquica no Brasil ainda. Então, o fato desse rapaz, Pedro, ter abdicado da sua condição dinástica diz alguma coisa, sim, a respeito da sua compreensão das coisas. E aí o Luís passou a ser o sucessor. E esse Luís, então, né, criou esse ramo dinástico, né, da monarquia brasileira, que se casou com uma princesa, não é? Muitas princesas na Europa, né? E sem sucessão e tudo mais, mas princesas, isso era importante para os regulamentos da Casa Imperial Brasileira. Princesa Isabel era muito conservadora, muito católica. E aí acabou acontecendo que esse rapaz se tornou, então, a levar a dinastia, né, desta Casa Imperial. E ele teve, então, um outro filho chamado Pedro Henrique, que era um indivíduo extremamente conservador e católico. Também se casou com uma princesa. E aí depois acabou, né, o exílio da família imperial. Eles vieram para o Brasil. E esse Dom Pedro Henrique, ele foi um dos fundadores da Sociedade Tradição, Família e Propriedade, a TFP, que foi um dos movimentos reacionários, né, mais famosos do Brasil, muito católico, muito conservador. E conta-se a lenda que ali nos anos 30, quando o ditador brasileiro Getúlio Vargas estabeleceu o Estado Novo, o Getúlio era muito afeiçoado, né, pelos fascismos, né? Gostava muito do nazismo, gostava muito do fascismo de Franco, e ele, olhando para a Espanha de Franco, pensou: talvez pudéssemos estabelecer algo assim no Brasil. Eu poderia ser o generalíssimo, como Franco, e nós poderíamos ter aqui um príncipe, herdeiro de uma restaurada monarquia brasileira, que poderia ser o Pedro Henrique. Dizem, conta-se, que essa proposição chegou até o Pedro Henrique, que não aceitou. Por quê? Porque ele queria ser um monarca, autocrata, sem ser apenas ali um aluno do Franco brasileiro. E aí acabou acontecendo que o Getúlio, ouvindo isso, falou: ah, então tá, esquece. Mas há sentido, sim, dizer que o Getúlio Vargas tinha afeição pela monarquia. Ele criou aquele belíssimo Museu Imperial de Petrópolis, que era uma casa de campo do imperador Dom Pedro II, que ele transformou ali numa espécie de modelo do Palácio Monárquico, né? A gente vai no Paço Imperial no Rio de Janeiro e vê um prédio muito pobre, muito escasso de coisas, e vê aquele Museu de Petrópolis, uma idealizada ideia de monarquia que o Getúlio tinha. Conta-se também que nos anos 80, quando do fim do regime militar, o presidente Figueiredo também tinha simpatia pela essa ideia de passar o Brasil do regime militar para uma monarquia, aos moldes também da Espanha. Só que aí ele tinha simpatia por um outro membro da família imperial brasileira, que era do tal ramo não dinástico, que era do neto daquele príncipe Pedro que abdicou, que era o príncipe Pedro Gastão, que morava em Petrópolis, e por isso era mais próximo do presidente Figueiredo. O outro morava em Vassouras. Então nós tínhamos esses dois ramos da família imperial brasileira. Um dinástico, aqueles descendentes de Luís, e os não dinásticos, descendentes daquele príncipe que abdicou. O ramo dinástico extremamente conservador, extremamente reacionário, da tradição, família e propriedade. Pessoas alienadas do tempo, querem assim um Brasil medieval. E aqueles outros do ramo não dinástico, pessoas mais conectadas com uma monarquia cerimonial, uma monarquia ao estilo das monarquias europeias modernas, né? Que é um mise-en-scène monárquico para uma república, de fato, parlamentarista. Muito bem. A pergunta é: essas pessoas deveriam ser tratadas como tal? É um fato da realidade que essas pessoas são descendentes do imperador Dom Pedro II. E é apenas isso. Não há por que negar isso. Mas isso deve dar a elas algum galardão hoje? Não. Não existe mais o regime monárquico. Não existindo mais o regime monárquico, a ideia da constituição de uma família imperial hoje, não é?
parece um tanto quanto exótica e desnecessária. Agora, essas pessoas precisam ser destratadas, precisam ser desconsideradas, precisa ser negado a elas essa questão vinculada à ascendência natural? Não. Agora, elas devem ter algum lugar de fala como instituição brasileira? Também não. A não ser que se crie um movimento meio folclórico, meio religioso em relação dessa questão da monarquia. Mas não tem nenhuma importância isso, né? Recentemente, né, nesses dias, faleceu o chefe da Casa Imperial Brasileira, né, o príncipe Dom Luís. Muito bem. O que isso tem de relevância? Tem relevância, claro, para os familiares dele, para as pessoas que são amigos dessas pessoas. Mas no que diz respeito às instituições brasileiras, isso tem alguma relevância? Não. Porque não existe mais um regime monárquico. Aí a questão essas pessoas não devem ser desrespeitadas porque ninguém deve ser desrespeitado. Agora, elas não têm um lugar, né, hoje, na história brasileira, de qualquer decisão em relação. São pessoas comuns. É uma outra família, uma família comum. Okay? Aí aqui temos a outra pergunta é possível imaginar a restauração da monarquia em algum lugar do mundo em que esse regime foi abolido? Bom, as circunstâncias são muito diversas no mundo inteiro, né? Os países, cada um com a sua história e tudo mais, mas eu não consigo ver nenhum país onde tenha existido uma monarquia que tenha sido abolida possibilidades reais e concretas desse restabelecimento. Nós podemos dizer que no que diz respeito ao ethos, a Rússia, por ser um país autoritário, por ser um país mergulhado na ideia totalitária, ela poderia, de repente, recriar uma monarquia. Mesmo que fosse uma monarquia cerimonial, né, com um ditador, de fato, como o Putin, estabelecendo ali um rei de francaria, ali, um rei ali de brincadeira, poderia acontecer isso com o apoio da Igreja Ortodoxa. Contudo, no caso do czarismo da Rússia, um rei cerimonial seria estranho. Então, talvez mais fácil seria transformar o Putin num monarca. Porém, o ato disso é tão artificial, até mesmo para os russos seria difícil estabelecer essa coisa. Mas, no que diz respeito ao ethos, seria um país mais próximo disso, né? Nós temos países como a Sérvia também, chegaram a namorar com essa ideia há algum tempo atrás, justamente pelo ressurgimento da importância da Igreja Ortodoxa como instituição importante ali na identidade do país. Mas o que acontece é que existe um confronto muito grande, né, com o ridículo disso, né? Porque o que acontece? A monarquia, ela é baseada em premissas já superadas. O fundamental delas é que existe isso, né? Alguém, uma família, uma linhagem escolhida por Deus para governar. Isso não cabe mais. Isso já coube em um momento da história da humanidade, quando nós estávamos assim saindo, né, de um regime tribal, tentando estabelecer estados maiores, aí a figura de autoridade de alguém era importante para a estabilidade e tudo mais. Isso não faz parte mais da modernidade. O que não significa dizer que regimes autoritários, onde você tem um autocrata, tenham caído de moda. Infelizmente não. Então, algum regime autocrático pode se transformar numa monarquia? Mas é preciso entender isso. A Rússia é uma monarquia hoje. O Putin é um imperador. O regime da Coreia do Norte, por exemplo, ele é uma monarquia. Monarquia mesmo. Assim, o pai deixa para o filho e tudo mais. Existe ali toda uma glorificação daquela dinastia. É monarquia, de fato. Não é? Fora, né, o Vaticano, por exemplo, né? É uma monarquia, né? Mas a questão do Estado do Vaticano é um tanto quanto inexpressiva em relação à instituição Igreja Católica Romana. Mas a Igreja Católica Romana é uma monarquia, não é? E é muito importante para ela, como instituição, a instituição da monarquia absoluta. O Papa tem um poder absoluto que ajuda a consolidação de uma certa identidade católica, não é? No Irã, por exemplo, o Irã deixou de ser uma monarquia e passou a ser um estado teocrático. De certa maneira, aquela teocracia ali é um tipo de monarquia, né? O líder supremo, né, o Ayatollah, ele é uma espécie de monarca, né? Então nós temos esse tipo de coisa. Agora, o restabelecimento, né? Aqui no Brasil, por exemplo, será que seria possível?
há uma completa descontinuidade, desconstrução desses símbolos. O que não significa dizer que as pessoas não queiram um reizinho. Querem sim. Querem alguém para mandar nelas, querem alguém para dizer, é o chefe supremo das Forças Armadas. As pessoas gostam disso. Então existe uma atração das pessoas com o autoritarismo, com o absolutismo, com aspectos autocráticos. Isso existe. Certamente existe. Agora, isso ser transformado numa restauração desse modelo de monarquia, aí é um pouquinho mais complicado. Ok? Muito bem. Última questão de hoje, então, para fechar. Muito bem. É certo dizer que temos uma hora certa para morrer? Esse tipo de compreensão não nos leva a considerar as coisas de modo mais fatalista e nisso acabarmos por adotar um modo de levar a vida mais descuidado? Se temos o nosso destino já definido, podemos dizer que os bons e os maus da história não são nem bons nem maus, mas apenas joguetes de um plano maior? Qual o sentido da moralidade, do ensino mesmo das religiões, se no final das contas fulano será um sociopata e ciclano um santo em virtude de uma determinação do seu destino? Ótima questão para fechar, uma questão também que se conecta aqui aos aspectos conceituais da percepção do Vedanta, por exemplo. Não só do Vedanta, mas também de correntes, por exemplo, dentro do cristianismo que caracterizam, né, esse aspecto das determinações, né, do destino das pessoas, né, das eleições e tudo mais. Muito bem. Então, assim, existe uma hora para morrer, nosso destino já está traçado. De certa maneira, podemos dizer que esse é um conceito, por exemplo, das escolas do Vedanta. Sim, existe um certo determinismo, sim, ou um absoluto determinismo. Tudo acontece como deveria acontecer de fato. Contudo, no que diz respeito ao personagem aqui, esse tipo de informação é completamente inútil. Eu sendo um personagem dentro de uma trama, não faz sentido eu imaginar a trama como uma artificialidade. Um exemplo, né? O personagem de um filme. Personagem de uma história, ok? Marcelo, escrevi uma história e disse que fulano se casa com ciclana e Beltrano viaja para um outro país. Tudo isso está determinado, eles não estão escolhendo nada. Porque eles não existem. Eles são formas da minha imaginação. Mas no que diz respeito à vida deles naquela trama imaginada, eles não têm consciência disso. Então fulano se casou com Beltrana, com ciclana, sei lá, porque eles queriam mesmo, porque eles escolheram. E Beltrana foi viajar para um outro país porque quis. Porque as coisas aconteceram assim dentro de escolhas naquela trama desenhada. Mas a trama foi desenhada, na verdade quem sabe de tudo é o autor. Beleza, só que para os personagens isso não faz sentido, não existe autor, não existe história escrita. Então, esse tipo de coisa é como a questão entre o Advaita e o Dvaita, entre não dualidade e dualidade. Sri Ramana Maharshi, grande sábio do século XX, santo sábio, dizia: Advaita, não dualidade, é um ponto de vista filosófico. Na vida prática nós somos dualistas. Por quê? Porque nós estamos aqui. Enquanto personagens. É importante enquanto personagens, se somos pessoas espirituais, se avançamos nesse caminho do discernimento, da distinção entre real e real, sabermos do aspecto subjacente das coisas. Mas ainda assim, eu escovo meus dentes, eu apago a luz, eu acendo a luz, eu coloco meu sapato, eu abro a janela, fecho a janela, faço minha comida. Converso com uma outra pessoa, não digo, não, todos nós somos o Atman, então não vou te responder bom dia. Não existe isso. Então, todas essas coisas são assim, eu vou morrer num dia já determinado. Beleza, só que eu vou cuidar da minha vida como se esse dia determinado não existisse. Ele certamente existe. Ele certamente existe. Ou, melhor dizendo, a proposição filosófica desses caminhos é de que exista. Mas isso, para mim, enquanto personagem aqui, marcado para morrer em tal dia, não faz o menor cabimento. Então, assim, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha saúde, vou buscar fazer coisas... leva a ser desleixado essa ideia? Não. Porque isso é uma percepção de como as coisas são. Mas como eu vivo? Eu vivo de acordo com
a ética do meu viver. Então ele diz aqui, né? A questão é interessante, mas ela precisa ser compreendida sim. Uma coisa é nós entendermos o mecanismo das coisas, outra coisa é como vamos lidar com esse mecanismo. Né? Então ele diz aqui, não podemos dizer que existem pessoas boas e pessoas más na história, porque eles não são nem bons nem maus, mas apenas joguetes de um plano maior. Pois é, se nós olharmos de um ponto de vista vedântico, não existe mocinho e bandido. Existe o Atman, manifestado em formas diversas. Legal perceber isso. Isso nos faz compreender que nós mesmos não somos esse corpo, nós não somos essa mente. Isso nos faz sermos menos apegados às coisas, menos desesperados com o destino do mundo. Contudo, no mundo agimos, cuidando da nossa mente e cuidando do nosso corpo. E agimos buscando ser o quê? Melhores pessoas. Ah, mas quero ser uma melhor pessoa porque o meu destino já está escrito que eu quero ser a melhor pessoa. Aquele outro é malvado, então não adianta. Isso é um ponto de vista filosófico. No concreto da vida de como personagem aqui, eu não vou pensar nisso, que isso não vai me ajudar em nada, isso só vai me enlouquecer. Então assim, eu vou ficar parado aqui, não vou fazer nada, porque na verdade eu sou um joguete. Se é verdade que eu sou um joguete, a própria determinação de ficar parado já é uma determinação do autor da história. Então esse tipo de reflexão é uma confusão, na verdade. Novamente, questão do Bhagavad Gita. Arjuna, o príncipe, disse, eu não vou lutar porque essa guerra é sem sentido, ela é estúpida, ela é injusta. Então eu não vou participar dela porque eu não quero matar aqueles meus primos lá. E Krishna diz para ele, se você parar de lutar, você está interferindo na guerra. Você está ajudando aqueles seus adversários. Então você não está deixando de participar. Você está apenas sendo covarde e apenas distorcendo a sua função nesse jogo. Então esse é o ponto. Não é? O impulso que temos para sermos bondosos ou malvados advém de um escritor que escreveu? Pode ser. O que isso importa para mim como personagem agora? Nada. Não é? Então, qual é o sentido da moralidade, do ensino das religiões? No final das contas, fulano será um sociopata, ciclano será um santo, em virtude de uma determinação do destino. Novamente, não é? Se é assim, nós podemos até pensar que seja, mas isso não deve confrontar a lógica pragmática da nossa vida. Não é? Então, assim, por que é necessário buscar o caminho da virtude? Primeiro porque percebemos efetivamente que o caminho da virtude leva a menos sofrimento. Quando pensamos a respeito de certas coisas, se eu me desapegar do mundo, eu sofro menos, consequentemente. Então isso é uma medida razoável, racional e prática. Mas o outro ali não pode pensar assim porque o personagem dele já foi desenhado para ser um mala e tudo mais. Como é que faz? Então você não deve insistir com as pessoas. Bom, se existem essas determinações, que nós não temos como comprovar isso, não é? O ponto em questão é, se percebermos no final das contas que todos nós não somos esse corpo, essa mente, nós somos o Atman, nós podemos ser mais compreensivos a respeito das limitações dos outros, das nossas próprias limitações. Mas isso não vai indicar de que seremos nihilistas e que não iremos ter escolhas. As escolhas são artificiais. Alguém já escolheu o que nós vamos escolher? Veja, isso não faz sentido pensar. Eu posso até imaginar que seja assim, mas eu vou viver a minha vida como se eu estivesse decidindo tudo. Se não estou decidindo tudo, e daí? Não é? Se no final da história, né, nós somos o autor da história, porque todos nós somos uma projeção dessa criação, ótimo. Vamos continuar então no jogo que nós mesmos inventamos. É como aquela coisa, eu já disse, né? Minha filha brincando com seus bonequinhos, falando a voz de um personagem, falando a voz de outro, um morre, o outro vive, um é bondoso, um é malvado. Eu pergunto para ela, você gosta de todos? De todos igualmente. Porque todos são ela. Mas cada um tem uma particularidade, cada um tem um destino que ela faz. Então, do ponto de vista daqueles bonecos, se eles tivessem consciência, eles não saberiam disso. Eles seriam o que são.
Ah, mas o que eles são é a mão de alguém fazendo. É uma subjetividade que não nos ajuda em nada. Ok? Bom, meus amigos, é isso. Ótimos temas, eu gostei bastante. Espero que tenham gostado também. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.